Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, futuros despachantes aduaneiros que serão credenciados pela Receita Federal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Conforme prometido, estou fazendo esse vídeo para fazer os nossos comentários sobre a prova que foi aplicada nesse fim de semana, o exame de qualificação técnica para despachante aduaneiro do ano de 2025. Beleza, amigos e amigas? Em primeiro lugar, agradecer a mensagem de todos vocês. Muitos mandaram aí a prova para a gente. Muito obrigado, valeu. Estou, além desse vídeo, evidentemente, trabalhando para fazer um vídeo para cada questão, comentando com tranquilidade. Mas agora nós vamos focar nas questões polêmicas que, na minha opinião, valeriam a pena para quem tiver interesse entrar com um recurso. Combinado? De maneira geral, a prova me pareceu bastante acessível. Evidentemente, existiam algumas questões mais difíceis. Uma questão que, na minha opinião, ela precisaria ser anulada por falta de pertinência temática com o edital, mas a gente vai ver isso agora, daqui a pouquinho. Mas, de maneira geral, bastante razoável. Quem teve a oportunidade de fazer o nosso curso deve ter percebido que tudo que nós abordamos, com o conteúdo que nós abordamos, vocês poderiam resolver as questões. Teve pegadinha? Teve pegadinha, tipo trocar o termo isenção por imunidade, esse tipo de situação. Teve a pegadinha do canal amarelo na exportação, teve uma alternativa lá, e por aí vai. Então, a prova, além do conhecimento, tem que ter aquela parte da atenção às pegadinhas, infelizmente. Beleza, amigos e amigas? Então, sem mais delongas, vamos ao que vocês estão esperando. Em primeiro lugar, deixar bastante claro que eu estou utilizando a prova de modelo 4, tá bom? Então, para ficar bastante clara, a numeração das questões vai seguir a prova de modelo 4. Deixa eu primeiro me reposicionar aqui, para não atrapalhar. Beleza? Então, vamos lá. Com relação a recursos, amigos e amigas, deixa eu fazer um alinhamento. Acho importante fazer um alinhamento com todos vocês, porque tem pessoas que têm mais experiência, outras pessoas têm menos experiência, algumas pessoas estão mais ansiosas. Então, vamos fazer um alinhamento sobre o que é o recurso numa prova e como você deve trabalhar com ele para você ter uma probabilidade maior de êxito, de lograr o seu objetivo. Como é que funciona? Todo edital de concurso tem que ter uma regrinha em relação aos recursos. Então aqui no capítulo 7 fala dos recursos. E no caso que nos interessa, nós estamos no item C e no item D. O item A e o item B já passou o prazo. Então nós temos a possibilidade agora de fazer recurso contra o gabarito da prova objetiva e depois a nota final da prova. No futuro você ainda pode entrar com recurso, caso haja algum erro de cálculo. O prazo para interposição do recurso será de 3 dias úteis, legal. Saiu hoje, nós estamos no dia 19/11, saiu ontem, dia 18/11, o gabarito, e o caderno de questões, então vocês têm aí mais 2 dias, pelo menos, para fazer o seu recurso. O que mais? O recurso tem que ser de forma individualizada, você tem que fazer um recurso para cada questão que você deseja, a anulação ou alteração de gabarito, beleza? E cada um dos candidatos tem que fazer o seu próprio recurso, não dá para fazer um recurso conjunto, ok? E você tem que, evidentemente, utilizar a página do exame de qualificação, lá, a página do candidato, você tem que entrar lá e deve ter lá as instruções específicas para realizar o concurso, beleza? Então essa é a parte importante. Além disso, amigos e amigas, você tem que considerar o seguinte, que a pontuação relativa a uma questão que for anulada vai ser atribuída a todos os candidatos, independentemente de interposição de recurso. Ou seja, do ponto de vista prático, vale a pena você entrar com recurso apenas para as questões que você tenha errado, ou seja, que a sua resposta esteja diferente do gabarito preliminar. Por quê? Se você acertou a questão, o que vai acontecer é que não vai mudar muita coisa, Porque, vamos supor que uma questão que você acertou foi anulada. Você já tem o ponto, certo? Porque você acertou. O que vai acontecer é que outros candidatos vão receber o ponto. A sua situação não vai mudar, você vai manter o seu ponto, que todos vão receber o ponto. Então, em resumo,
O que vale a pena é você dedicar seus esforços para as questões que você tem uma resposta diferente do gabarito preliminar, né? Ou questões que você, em teoria, errou. Beleza? Deixando isso bem claro, vamos agora a quesitos importantes da elaboração do recurso, amigos e amigas. Vocês têm que pensar como se vocês estivessem indo fazer uma reunião com o delegado lá na Receita Federal e apresentar uma petição. Portanto, o seu recurso ele tem que ser o quê? Ele tem que ser respeitoso e ter urbanidade, né? Não pode usar palavras agressivas nem desrespeitosas com a banca. A linguagem tem que ser formal e focada no tema, né? Você tem que utilizar uma linguagem técnica. E não é para contar uma história triste que aconteceu isso, aconteceu aquilo, não. Você tem que usar uma linguagem técnica e focada na questão. Beleza? Isso é importante para melhorar a sua perspectiva de sucesso. E importantíssimo, tem que ter um encadeamento lógico, tem que ter um início, meio e fim. Se você se enrola ou faz uma coisa confusa, a probabilidade de você ter o recurso negado é grande. Porque às vezes a pessoa fala tanto que você não consegue entender o que ela quer. Cuidado com isso, né? E por fim, sempre que possível, trazer um embasamento legal. Vai deixar a sua solicitação muito mais robusta. Ok? Então é isso daí. Isto posto, amigos e amigas, vamos às questões que eu analisei desde ontem à tarde até agora, né, com muito carinho, e as que eu vejo possibilidade de recurso. A primeira questão delas é uma questão que diz o seguinte: a importação e exportação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, bem como produtos de higiene, cosméticos, perfumes, saneantes domiciliários, produtos destinados à correção estética e outros de natureza e finalidades semelhantes, será permitida apenas às empresas e estabelecimentos autorizados pelo Ministério da Saúde mediante licenciamento. Sobre os conceitos relacionados ao enunciado, consideram-se como, portanto, é uma questão do tipo positiva, e o gabarito que veio foi a letra D. Produtos dietéticos são os produtos tecnicamente elaborados para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais. Nenhum problema com a questão em si, amigos e amigas. Qual que é o problema dessa questão? Ela é uma questão que, no meu ponto de vista, não está contemplada no conteúdo programático, porque ela entra no detalhe de uma regulamentação da Anvisa, né? E no conteúdo programático nós temos a questão do licenciamento de importações, em que você tem que ter o conhecimento da portaria CSEX, mas não, na minha opinião, não é necessário o conhecimento tão específico. Por outro lado, eu, que não tenho conhecimento da Anvisa, consegui resolver a questão utilizando o senso comum. Como é que a gente fez para resolver a questão? Então, a letra A você vê, medicamentos são os produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidades profilática, curativa, paliativa, mas não para fins de diagnóstico. Aí fica fácil de ver, né? Se você tem um medicamento que não é para fim de diagnóstico, não faz sentido esse medicamento. Dá para eliminar. O que mais? Na letra B, fala dos insumos farmacêuticos, que são as drogas ou matérias-primas aditivas ou complementares de qualquer natureza, destinadas a emprego em medicamentos, quando for o caso, não abrangendo seus recipientes. É óbvio que um recipiente de vidro, por exemplo, é um insumo farmacêutico. Você vai colocar um medicamento aonde? Certo? Também está errado. Aí, os produtos de higiene e cosméticos, o erro está aqui, dizer que é produto para uso interno. Tanto produtos de higiene quanto cosméticos são produtos para uso externo, amigos e amigas. Então é uma questão relativamente tranquila de resolver, mesmo que você não tenha esteja contemplada pelo edital. Né? Do ponto de vista de resolução, ela dá para ser resolvida. Porém, eu sou muito rigoroso com relação ao conteúdo programático. Tá? Por quê? Para resolver a questão tecnicamente, você precisaria ter conhecimento dessa lei aqui, que ela dispõe sobre o controle sanitário de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e da outras providências. E nessa lei você vai encontrar no artigo 4º a definição de medicamento, né? Aí diz que é para fins de diagnóstico, né?
e a definição de insumo farmacêutico. Inclui os recipientes. Beleza? Então, veja, o que tem a ver essa lei aqui com o controle aduaneiro? Controversa, né? Muita gente vai dizer, não, porque a Anvisa precisa. Realmente, a Anvisa precisa. Agora, é diretamente ligado com a atividade do despachante aduaneiro? Eu tenho as minhas reservas, tá? E na Lei 6.360 você tem, né, que ela dispõe sobre a vigilância sanitária, que ficam sujeitos medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. E aí você tem a definição do que seria produtos dietéticos, que é o gabarito da questão, e depois os produtos de higiene. Beleza? Então, você tem aí as respostas da questão por essas duas leis. Beleza? Se você olhar o conteúdo programático, você não tem nada dizendo sobre regulamentação de órgãos anuentes, tá? Você tem aqui licenciamento de importação, você poderia incluir aqui, ó, a portaria CSEX 249 de 2023, realmente tem que conhecer. Agora, você tem que conhecer essa lei aí, eu já sou meio contrário a isso, né? Qual a base que você poderia utilizar para um recurso? Dizer que não tem a pertinência temática específica, né? Ela necessita de conhecimentos que não constam do decreto 6759, nem da portaria CSEX e nem das instruções normativas do controle aduaneiro, né? E o conteúdo dessas duas leis corresponde à legislação específica para concursos da Anvisa, tá bom? E correlatos, né, na área de saúde. Não é o caso, na minha opinião, né? De novo, estou falando sempre da minha opinião, beleza? Minha opinião, ela seria passiva de anulação. Eu, se fosse examinador, não faria uma questão como essa. Beleza? Que mais? Questão número 25, de órgãos anuentes. Aí a possibilidade de recurso ela é mais provável. Diz o seguinte, que a importação da mercadoria está sujeita na formada legislação específica a licenciamento por meio do sistema Siscomex. São órgãos anuentes do licenciamento de importação cadastrados no sistema quem? Né? Uma questão positiva. E o gabarito preliminar, a letra C, a correta, a letra C. Beleza? O problema é que eu encontrei outra alternativa correta. Vamos eliminar a que estão evidentemente erradas, né? A letra A, você tem o Banco Central. O Banco Central não é órgão anuente. Podemos eliminar. Na letra B, o Ministério dos Transportes também não é órgão anuente. Na letra D de dado, o Ministério de Portos e Aeroportos não é. Porém, na letra E, nós temos a Agência Nacional de Mineração, que é órgão anuente, e a CSEX, que na minha opinião também é órgão anuente. Beleza? E qual que é a base para isso aqui? Você vai na portaria CSEX 249 de 2023. Estão sujeitos a licenciamento automático pelo DSEX, da CSEX, as importações. Pode ser que a banca venha dizer, não, quem é o órgão anuente é o DSEX. Porém, o DSEX é um departamento da CSEX. É a mesma coisa que dizer, não, o auto de infração foi lavrado pela Alfândega de Foz do Iguaçu. A Alfândega de Foz do Iguaçu faz parte da Receita Federal. Então, o auto de infração foi lavrado pela Receita Federal. Essa é a analogia que eu utilizaria aí no raciocínio, né? Você não pode dizer que a CSEX não é órgão anuente se o departamento dela é o que regulamenta o licenciamento automático. Beleza? Então, a base para recurso seria o artigo 20 da portaria CSEX, porque nós teríamos aí, teoricamente, duas respostas corretas. O que mais, amigos e amigas? O examinador, pelo jeito, fazendo uma brincadeira com vocês, ele não assistiu o curso do professor Luiz Miranda, porque lá no nosso curso, você que assistiu, a gente explicou o conceito da pirâmide de Kelsen, né? Pirâmide de Kelsen, que você tem a hierarquia da legislação. Então você tem aqui, ó, que legal, amigos e amigas. Você tem a Constituição Federal, que manda, depois as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias e medidas provisórias, os decretos e depois instruções normativas, portarias, resoluções, etc. A Lei 10.833, ela tem uma hierarquia superior ao Decreto 6759. Ou seja, se tiver o mesmo assunto que esteja nos dois atos normativos, prevalece o que está na lei.
Bom, beleza. Isto posto, você já se lembra disso das nossas aulas, vamos à questão 37, que fala o seguinte, amigos e amigas, que os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos à sanção de advertência na seguinte hipótese. E aí nós temos uma questão positiva, e o gabarito da banca foi a letra B, descumprimento de norma de segurança fiscal em local alfandegado. Vamos eliminar aquelas que estão evidentemente erradas. Por exemplo, a letra A, que está falando de suspensão, tranquilamente podemos eliminar. Depois nós temos quem, amigos e amigas? A letra E, que fala de cassação, né? Nós estamos falando de uma questão de advertência. Beleza. A letra C também, exercício por atividade ou cargo vedados na legislação, é passível de cassação, certo? Então, a gente elimina. Aí ficamos com a B e com a D. O que acontece, amigos e amigas? Vamos à nossa Lei 10.833, que é a que manda, né? Artigo 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos à sanção de advertência. Aí você tem aqui o descumprimento de normas de segurança fiscal no local alfandegado foi revogado em 2014. Então, você não pode dizer que essa letra B é o gabarito. Foi revogada. Está errado. Beleza? Está errado. E você tem ainda, ali embaixo, o descumprimento de obrigação de apresentar a fiscalização em boa ordem dos documentos relativos à operação em que realizar ou que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Receita Federal. Então, o correto é a letra D, na minha opinião. Você tem que deixar a letra B de bola errada e a letra D de dado é a alternativa correta. Beleza, amigos e amigas? O que eu acho que deve ter acontecido? Ó, o examinador, como não fez o curso do professor Elis Miranda, ele olhou só o decreto 6759. No decreto 6759, você ainda está com esse item aqui. Infelizmente, o governo ainda não atualizou o decreto. Tinha que tirar isso daqui, né? E você tem a questão do descumprimento e apresentar a fiscalização em boa ordem dentro da parte de suspensão, que também está errado. O decreto precisaria ser atualizado urgentemente. Beleza? Então, na minha opinião, a base para recurso é o artigo 76 da Lei 10.833. Ok? E aí você tem a questão número 39, a hipótese de cancelamento ou cassação no registro do despachante aduaneiro. Na mesma linha. Uma questão positiva e o gabarito foi dado pela banca como a letra D, agressão ou desacato à autoridade aduaneira no exercício da função. Vamos eliminar o que não é, né? Por exemplo, a letra A e a letra B são sanções de advertência, tá? Deixar de comunicar alteração das informações e reincidência em conjunta com essa aqui é de advertência, essa aqui é suspensão, tá? Beleza. Aí nós temos aqui mais uma situação de suspensão, que é a letra C, realização em nome próprio de terceiro, de exportação e importação de quaisquer mercadorias, exceto para uso próprio ou exercício por estes de comércio interno de mercadorias estrangeiras. E aí nós vamos ver aqui na nossa Lei 10.833, que diz o seguinte, que você tem a suspensão por até 12 meses no caso de agressão ou desacato à autoridade aduaneira. Isso aqui foi incluído pela Lei 13.043. Mudou, né? A Lei 13.043 mudou. Antes era cassação, realmente, agora é suspensão. Beleza? E você tem aqui, ó, cancelamento ou cassação, ação ou omissão dolosa tendente a subtrair ao controle aduaneiro ou dele ocultar a importação ou exportação de bens ou de mercadorias. Beleza? Então, mudaria o gabarito. O gabarito seria a letra E, não mais a letra D. Beleza? Eu recebi comentários aí de vocês, aí de outras questões, a questão lá do crime da administração pública. Eu não vejo que seja passível de anulação, porque está diretamente relacionado com o controle aduaneiro, né? Então, eu não vejo que tenha espaço para anulação. Realmente, as questões que eu vejo polêmicas seriam essas quatro. Claro que é a minha opinião, né? Você pode ter uma opinião diferente, mas como eu comentei, né? É importante você embasar o seu recurso com lógica e, de preferência, com conteúdo da lei, né? A base para recurso nessa questão também é o artigo 76 da Lei 10.833. E, em resumo, amigos e amigas, a questão 21
na minha visão, seria para anulação. Pode ser que a banca não queira anular, vai argumentar, não, porque tem a ver de forma indireta com a licenciamento. Eu discordo, teria que estar previsto no edital de uma forma mais específica. A questão dos órgãos anuentes, para mim, é anulação pura e simples. Você não pode dizer que apenas a DSEX seria o órgão anuente, a CSEX como um todo, que compreende a DSEX, é o órgão anuente também. A sanção de advertência, a mudança de gabarito de B para D, e a sanção de cassação, mudança de gabarito de D para E. Tá? Lembrando a todos, amigos e amigas, que estamos considerando a prova de modelo 4. Pode ser que na sua prova a numeração seja diferente, a ordem das alternativas seja diferente. Combinado? Recebi muitas mensagens de vocês, muito obrigado a todos que mandaram as mensagens. Se eu ainda não te respondi, estou em processo, porque eu estou aqui na correria para gravar esse vídeo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, mande seu comentário. E se você atingiu a pontuação, estou muito orgulhoso de você. Parabéns. Tenhamos tranquilidade, vamos aguardar até o final do concurso para ver o resultado final. E se você está com pontos próximas da aprovação, não entre em desespero. O jogo só acaba quando o juiz apita. Então, analise com tranquilidade, veja se essas 4 questões aí vão te ajudar, né? Se são questões que você errou ou não. Dê uma olhada também nas questões de português e inglês, não é a minha parte, mas se eu fosse o concurseiro, eu estaria olhando para ver se tem possibilidade de alguma alteração de gabarito ou de anulação, beleza? E então é isso daí. Aguardem que logo mais, né, estaremos iniciando uma nova playlist com as questões do ADA 2025, evidentemente, vai ficar disponível para todos vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!